Bom dia. Dia 9. O que faz Deus sorrir? Confesso que lendo, eu já fiquei feliz só de ler, que Deus está falando muito nesse capítulo, nessa parte do livro. E eu, como mãe, que tenho filhos, pude me colocar no lugar de Deus em algumas situações que eu li aqui. Então, as leituras que o livro traz é número 6:25, né? Que o Senhor sorria para você, e Salmo 119, 135. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus, como Pai de amor, Ele colocou em nós muitos atributos. Quando Ele foi nos mandar para a terra, Ele colocou uma mochilinha nas nossas costas e Ele colocou muitas habilidades. Alguns são bons em matemática, outros são bons em atividades físicas. Ou seja, tudo que Deus colocou na gente, no decorrer da nossa vida, Ele vai apreciar. E encheu meu coração de alegria. Por quê? Aqui está mostrando a história de Noé. O autor do livro, ele usa o exemplo de Noé. Ou seja, num tempo em que ninguém estava preocupado com o que Deus estava pensando, ninguém estava preocupado com a opinião de Deus sobre o mundo, Noé estava agradando a Deus. E uma das coisas mais bonitas que esse livro me fez identificar hoje na situação de Noé é que ele obedeceu incondicionalmente. Então, o melhor jeito de fazer Deus sorrir é obedecendo. E ele obedeceu além do que o entendimento dele podia trazer, porque Noé nunca tinha visto chuva. Noé jamais tinha visto chuva. A Bíblia fala em Gênesis que Deus regava a terra com um vapor que subia da terra. Nunca tinha caído chuva da nuvem. Então, era acreditar em algo que ele nunca tinha visto. E se ele fosse olhar pelos olhos humanos, ele ia falar: o que é isso? Chuva? O que é chuva? Não, ele acreditou em Deus e ele fez. E ele não obedeceu por um mês ou por um ano. Demorou 120 anos para ele fazer a arca. E a construção não era uma coisa que ele podia fazer da forma dele. O autor fala que ele estava a quilômetros e quilômetros de distância do oceano. O mar não estava ali. Ele construiu em terra seca. Sabe, é uma maneira muito maravilhosa de confiar em Deus. E eu tenho certeza que o que faz Deus sorrir é a nossa confiança nele. Enfim, o autor traz nesse capítulo muitos, se não me engano, 5 formas da gente fazer Deus sorrir. E eu acho interessante a gente, além de identificar as formas de Deus sorrir, a gente praticá-las. Porque ele usa um exemplo tão lindo, a gente como mãe, que Deus, ele se alegra até de nos ver dormindo. E realmente, o autor ele foi muito feliz na descrição que ele deu. Quando nossos filhos estão dormindo, pode ter tido um dia terrível, podem ter sido desobedientes naquele dia, eles podem ter falhado, mas quando eles estão dormindo, só o fato deles estarem respirando nos alegra. Então, olha que coisa linda. Esse é o nosso Deus. Um Deus de detalhes. Um Deus que a gente pisa na bola. A gente erra, a gente falha. A gente falta com Ele. Mas mesmo assim, Ele, até dormindo, Ele nos olha. O autor Ele nos faz refletir na importância que nós temos para Deus, e muitas vezes nós não nos damos essa importância. Não sabemos o quanto somos amados e o quanto esse amor não pede nada em troca.
Algo também que me impactou, e eu sei que vai impactar você também, é que muitas vezes nós queremos obedecer a Deus parcialmente. Tais coisas eu vou fazer, mas nisso aqui eu não vou obedecer, não. Eu vou até aos cultos, mas eu não vou ser dizimista. Eu consigo sim falar do amor de Deus para as pessoas, mas na hora de perdoar não é comigo, não conta comigo. Ou seja, o Senhor espera que nós façamos Ele sorrir em todas as situações. Que Ele encontre prazer em nós. Que Ele nos agrade. Eu tenho uma discípula das antigas, a Mércia. E ela sempre falava uma coisa para mim, eu achava tão banal e depois eu comecei a achar tão bonito. Ela falava assim: eu quero ser agradável para Deus. Sabe o que pode fazer um ser humano pensar isso? Porque realmente a gente é muito falho, a gente é muito pecador. Mas ainda assim, dentro do nosso coração pode nascer um desejo, como nasceu no coração da Mércia: eu quero ser agradável a Deus. Eu quero agradá-lo. E a gente não pode agradar a Deus parcialmente. A gente precisa agradar a Deus incondicionalmente, durante todo o tempo e em todas as nossas situações. E se por acaso a gente falhar em algo, não somos perfeitos e Ele sabe disso. Ele sabe que não somos perfeitos. E diante de um pedido de perdão, de um reconhecimento daquele erro, Ele volta. Ele continua nos amando, porque Ele sabe como Ele nos fez. Então hoje é dia de refletir. O que faz Deus sorrir? Como eu posso agradar o meu Deus? Nós temos que viver para agradá-lo. E no finalzinho, um breve resumo que o autor dá sobre o capítulo, ele fala do tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. E sempre lembrarmos de Noé. Que confiança plena. Ele fez nas medidas, com a madeira que Deus mandou e com o tempo de duração que Deus mandou que ele fizesse. E não importava o que as pessoas diziam de Noé, porque ninguém estava vendo. As pessoas não tinham relacionamento com Deus. Deus olhou para a terra e não tinha ninguém preocupado com a opinião dele, nem com o que ele estava fazendo. E o versículo para memorizar é Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. E ele deixa aquela famosa perguntinha para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Além de refletir, nós também precisamos praticar. Amém? Em quais áreas da vida eu preciso confiar mais em Deus? Isso vai agradá-lo. Isso vai torná-lo feliz comigo. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Pai, eu oro agora para que essa reflexão do dia, essa palavra, esse devocional, Senhor, fale fundo ao coração da tua filha, dos teus filhos, de quem ver esse vídeo. Que nós possamos de verdade, Senhor, agradá-lo com o nosso viver, não parcialmente, mas em todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos orienta, nos dá direção e suporte, Pai, pois os dias são maus, estamos como nos dias de Noé. Os homens não estão pensando na qual é a sua opinião sobre nós, Pai, mas nós somos um remanescente que quer, Senhor Jesus, viver debaixo da tua vontade para te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.